Eu quero também, com grande alegria, registrar as presenças aqui dos deputados Átila Lira, da deputada Luana, do PSB também, deputado Danilo Forte, conheci pela voz aqui. Sonora. Também, com grande alegria, a presença do general Marco Almeida Rosa, assessor parlamentar do gabinete do ministro da Defesa, e também do doutor Felipe Salgado, assessor especial do gabinete do ministro da Defesa, Raul Jugman. E também, com grande alegria, registrar a presença da doutora Silvana Guerra Barreto, advogada em Pernambuco, grande entusiasta dos ideais libertários do nosso Estado. A pedido do presidente Rodrigo Maia, que se desculpou de não poder estar presente a essa sessão solene, eu vou ler aqui o discurso que ele me pediu para registrar aqui nessa sessão. Senhoras e senhores deputados, celebrar o bicentenário da Revolução Pernambucana é para esta Casa um dever cívico, pois os revolucionários de 1817 prestaram homenagem a diversos valores que são fundamentais na Constituição brasileira em vigor. Desse modo, cumprimento o deputado Tadeu Alencar pela iniciativa de propor a presente sessão solene. Em fins do século XVIII, já se verificava uma tendência a transformações políticas no contexto geopolítico mundial. Os governos de caráter absoluto ainda predominavam, mas já emergiam os princípios do sistema constitucional que consagrariam a democracia como sistema de governo da liberdade e dos direitos humanos. A Revolução Pernambucana serviu-se assim desse espírito de franca valorização do interesse público. E hoje, como comprova a Constituição que escrevemos em 1988, vivemos num país que compartilha os ideais defendidos há 200 anos pelos valores pernambucanos que se insurgiram contra o jugo autoritário, herança do antigo regime. A limitação ao poder estatal, em benefício dos cidadãos, inclusive, vê-se protegida em 3 das 4 cláusulas pétreas do sistema constitucional pátrio: a que protege o sufrágio, a que estabelece a separação de poderes e a que assegura os direitos e garantias individuais. O Brasil atual tem buscado a construção de uma democracia forte, com instituições sólidas e com um ordenamento jurídico que priorize a atuação do poder público no atendimento às demandas da sociedade. Este é o resultado do amadurecimento das instituições ao longo de muitas décadas, por meio do enfrentamento e superação de diversos obstáculos. A ordem constitucional vigente almeja impulsionar o país a patamares cada vez mais elevados que os anteriores. No entanto, à época da Revolução Pernambucana de 1817, os amplos predicados da forma constitucional de governo eram vislumbrados apenas por alguns segmentos extraordinariamente esclarecidos. Eles, enquanto bradavam pela independência brasileira, conduziram um movimento irredento que antecipou inúmeros passos na história do nosso país. A soberania seria conquistada apenas 5 anos depois, e, em parte, como decorrência da ebulição política que o movimento ora celebrado provocara. A evolução do Brasil colonial para o Brasil contemporâneo talvez tenha seguido o ritmo menos acelerado do que o preconizado pelos líderes da Revolução Pernambucana, o que se manifestaria claramente na Confederação do Equador em 1824. Senhores, o pensamento político, que era de vanguarda, ainda que derrotado em 1817, mas nunca esquecido, transformou-se em fio condutor das intensas transformações pelas quais a ordem constitucional pátria passou. Nesse sentido, os insurgentes e visionários que se sacrificaram por seus ideais devem sempre ser lembrados, pois ainda é muito viva e honrada a causa pela qual lutaram e morreram. Manter acesa a memória desses revolucionários é, enfim, um dos principais objetivos desta sessão de homenagem, solenidade marcada pela consciência da importância
para a edificação da nação brasileira de movimento tão singular e marcante como foi a Revolução Pernambucana de 1817. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Eu quero também, com alegria, registrar a presença do deputado pernambucano Betinho Gomes e também dos nossos amigos aqui, Emanuel Bonfim, presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco, e Roberto Breiner, presidente da Associação do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Em seus nomes, cumprimento a todos os membros da magistratura e do Ministério Público aqui presentes. Peço licença aos senhores para ler aqui a minha manifestação. Excelentíssimo senhor governador Paulo Câmara, governador do Estado de Pernambuco, excelentíssimo senhor Carlos Siqueira, presidente do meu partido, Partido Socialista Brasileiro, partido que este ano faz 70 anos que está sempre à frente das melhores causas do Brasil. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Pernambuco, Raul Henri, minha querida amiga, desembargadora federal, Margarida Cantarelli, presidente da Academia Pernambucana de Letras e vice-presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, que eu tenho a honra de integrar a seu convite. Em seus nomes, saúdo todos os amigos e amigas, deputados e deputadas, autoridades, companheiros que se fazem presentes nessa sessão solene. Naquele domingo, 6 de março de 1817, pelas 11 horas da manhã, ao avultarem as notícias da conspiração que se erguia silenciosamente entre as sotainas insurretas do Seminário de Olinda, nas lojas maçônicas e sociedades secretas, entre comerciantes, militares, profissionais liberais e proprietários rurais, contra o governo absolutista do príncipe Dom João, o governador da província de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, determina a interdição dos seus potenciais líderes. Com a tentativa de prisão do capitão José de Barros Lima, o brigadeiro Barbosa de Castro, de modo inesperado, viu-se trespassado pela espada do leão coroado, antecipada por esse gesto dramático, a revolução que eclodiria apenas na Semana Santa, em abril. Naquela época, Pernambuco era das poucas províncias, junto com a do Rio de Janeiro e a da Bahia, que tinham atividade produtiva, senão a mais produtiva das províncias, posto que a produção do açúcar remontava aos primórdios do século XVII e, naquele momento, no alvorecer do século XIX, despencavam os preços face à concorrência internacional, além da severa estiagem que se abateu sobre o Nordeste em 1816, causando fome e miséria. A par disso, o Fausto da Corte, que chegara ao Brasil em 1808, fugindo do cerco das tropas napoleônicas, impunha cada vez mais pesados tributos, gerando um clima de verdadeira revolta popular. Enquanto as ruas do Recife se viam cobertas pelas sombras da escuridão, pagava-se impostos para assegurar a iluminação reclamada pela família real. A escuridão do arruado da velha vila de pescadores era um tributo aos lampiões da realeza e de seus filhos, que engordavam de tanto ócio, enquanto dilapidava-se, sem remorsos, o suor e a riqueza produzida em Pernambuco. Sopravam com muita força os ventos libertadores da América e da Europa, ainda bem vivas as lições da Convenção de Filadélfia e da Revolução Francesa, que inflamavam a sede de liberdade que sempre fora o princípio ativo de Pernambuco. Era intolerável para quem se unira para expulsar o invasor estrangeiro na restauração pernambucana em 1654 e mais de 100 anos após o grito precursor de Bernardo Vieira de Melo no Senado da Câmara de Olinda em 1710, a expoliação vexaminosa a que então estava sujeita a província.
A inquietação se fez indignação e esta se transformou em fermento da revolução. Não era apenas uma indisposição contra a pesada imposição tributária, uma mera revolta fiscal, como se viu em outras tantas páginas da história brasileira. Era muito mais que isso. Era o desejo profundo, entranhado na alma da sociedade provincial, ciosa do seu passado de glória guerreira, de construir uma nação independente do jugo português, solidária, igualitária, com liberdade, fraternidade e justiça. Era o desejo e o sonho, gestado em séculos de insurgência, de construir uma república nos trópicos. O gesto da espada, sangrando, fez eclodir a revolução e banhou as ruas do Recife do entusiasmo popular. O povo saiu às ruas. O governador foi deportado para o Rio de Janeiro, enquanto foram libertados presos políticos, e não há notícia de nenhuma execução promovida pelos partidários da Revolução, salvo a que a desencadeou. Constituiu-se um governo provisório colegiado, com a adoção de medidas que davam conta de que a Revolução em Pernambuco não era uma sublevação apenas, era uma guinada radical na estruturação da sociedade e de uma cultura política essencialmente republicana e livre. Fez-se uma Constituição, assegurando-se diversos direitos democráticos e de cidadania, liberdade de pensamento e de expressão. Promoveu-se mudanças nas leis tributárias, com extinção e redução de vários impostos. Afastou-se o odiento monopólio comercial em vigor, com a consequente diminuição dos preços e beneficiando os mais pobres. Foi criada a primeira polícia brasileira, Exército e Marinha. Instituiu-se a diplomacia. Manifestações culturais foram liberadas, causando uma grande euforia da população. A par disso, e como prova de que não era um projeto separatista, mas de unidade nacional sob outros fundamentos, agregou-se a Paraíba e o Rio Grande do Norte e parcela do Ceará, com envolvimento do Cariri cearense. Naquele tempo, em que as mulheres sequer podiam ou eram autorizadas a velar os seus mortos, uma pernambucana, nascida na fazenda Caiçara, em Exu, vindo deixar os filhos para estudar no seminário de Olinda, contamina-se dos ideais revolucionários. Bárbara Pereira de Alencar, a heroína do Crato, que de tanto conviver com as sotainas negras que apontavam o breviário libertário como antídoto à truculência de Portugal, é tomada de fervor revolucionário, tornando-se ela própria uma missionária da sedição. Volta ao Cariri e conduz a família e os muitos amigos a aderir à Revolução e se põe à sua frente como líder. É memorável a passagem em que o seu filho, o diácono José Martiniano de Alencar, pai do escritor José de Alencar, proclama a República no Crato. Subindo ao púlpito da Igreja da Sé, de onde conclama os seus conterrâneos a independência, sai em passeata até o Paço Municipal, onde com a mãe e caririenses exaltados derreia a bandeira de Portugal e hasteia a bandeira da República em 3 de maio de 1817, 72 anos antes que Deodoro da Fonseca o fizesse. Ora, tamanha ousadia haveria de ser fortemente reprimida. E de fato foi. Tropas foram enviadas por terra e por mar e 8.000 homens cercaram Pernambuco, prendendo, deportando e executando, com requintes de crueldade, os envolvidos, decepando a cabeça e as mãos, para não mais se pretender, nem pensar, nem praticar veleidades republicanas. A reação tinha que ser exemplar, e o foi, pois de Pernambuco emana o maligno vapor da democracia, segundo o relatório anônimo de um auxiliar do príncipe, como relatou em edição recente o Diário de Pernambuco. Um dos líderes da Revolução, o padre João Ribeiro, pressentindo o desastre iminente, prefere imolar-se em suicídio.
foi desenterrado, esquartejado e teve a sua cabeça exposta, disse, por 2 anos, como a dizer, esse será o destino daqueles que se animaram contra El Rei. Ao mesmo tempo, como suprema penitência, retirou-se de Pernambuco o território de Alagoas. Costumo dizer que a silhueta magra de Pernambuco, sangrado em seu território, é o maior símbolo do seu espírito libertário. Página da maior relevância e prova do elevado espírito público e ético dos revolucionários é o episódio da rendição, em que estes, sentindo-se derrotados, quando acampados no engenho paulista, destacam alguns membros para devolver a oficiais portugueses estupefatos o dinheiro do erário que haviam levado para financiar as atividades do novo governo. Em tempos de saques aos dinheiros do povo, não deixa de ser notável essa atitude lapidar que pende sobre nossas cabeças há 200 anos. Foi uma revolução e um governo que, embora tendo durado apenas 74 dias, pela sua força, pela bravura dos seus heróis, pela chama dos seus ideais, pelas vidas dadas em oferenda à pátria livre, cristalizou os valores que até hoje regem os nossos passos. Paga-se um preço por se ser pernambucano, pois como a República é filha de Olinda, quem ali nasce há de ser republicano. Esse é um preço bom de pagar. Em tempos em que vemos escassear as republicanas virtudes, de violação grave dos deveres éticos da função pública, em tempos sombrios em que rareiam os líderes que possam colocar os interesses do país acima dos interesses pessoais e de grupos ou partidos, em tempos caóticos, senhor governador, em que, em meio à densa névoa, não se enxerga um projeto de Brasil em que pontifiquem as necessidades do povo e em que este não se vê reconhecido na ação dos seus falsos líderes, projeta-se com intensidade o clarão revigorante da Revolução Pernambucana Republicana de 1817, a nos conduzir como um farol apontando os caminhos libertários, sempre libertários, que devemos seguir. Por isso, quando parece fraquejar a coragem, quando o entusiasmo se vê abatido pela descrença, quando turva-se a visão diante das iniquidades de todo jaez, feche os olhos e fixe o pensamento na azulada bandeira de Pernambuco, a mesma que foi arrastada pelo arruado pelos padres rebeldes, por Domingos José Martins, pelo leão coroado com seus óculos modernos manchados de sangue, pelo padre Roma, por Cruz Cabugá, por Gervásio Pires, pelo vigário Tenório, por Frei Caneca, Manuel de Carvalho, por Antônio Carlos de Andrade Silva, por Bárbara, diante da monumental Chapada do Araripe. Esse azul do céu pernambucano que aprisiona a nossa lealdade e que também nos aprisiona, o branco da paz, o arco-íris da união, a estrela que representa o Estado no conjunto da federação, e o sol, esse sol de fogo de Pernambuco, que é a sua força e a sua energia. Viva a pátria, mata marinheiros, navegar é preciso, viver não é preciso. Viva a República, viva a nação Pernambuco. Onze horas e 4 minutos, você está acompanhando a sessão solene em homenagem ao bicentenário da Revolução Pernambucana. Deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, na condução dos trabalhos, ele que solicitou a realização desta sessão, que conta com a presença do governador pernambucano Paulo Câmara. Marinaldo Rosendo, também com grande alegria, registro a sua presença. Concedo agora a palavra ao excelentíssimo senhor governador Paulo Câmara para proferir a sua saudação.